Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Super importante que você se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos de forma diária, mas não é inscrito, dá essa moral. Combinado? Hora de falar sobre o Galo, informação importante. Jornalista Guilherme Frossar, que cobre o Atlético, garante que Júnior Alonso queimou seu filme com a cúpula atleticana depois do episódio na final da Sul-Americana, derrota nos pênaltis para o Lanús no último sábado. Qual que foi a treta? Você sabe que o Atlético empatou no tempo normal, empatou na prorrogação, foi para os pênaltis. E o Júnior Alonso tem capacidade e costume de cobrar pênaltis. Então imaginava-se que ele assumiria a responsabilidade e seria um dos batedores ao longo da decisão por pênaltis. Não foi o caso. Júnior Alonso não se sentiu confortável e confiante e optou por não bater. O problema é que alguns jogadores que não batem pênalti, como por exemplo o Vitor Hugo, se colocaram à disposição e o Vitor Hugo fez uma péssima cobrança. Foi justamente o erro do pênalti dele que determinou o título do Lanús e uma temporada amarga para o Atlético. Os batedores dos pênaltis do Atlético na decisão de sábado. O Hulk começou batendo, perdeu. Scarpa e Igor Gomes acertaram. O Biel, que entrou no segundo tempo do jogo, perdeu seu pênalti. O Everson converteu, o Alexander converteu, até que o Vitor Hugo apareceu para bater para a defesa do goleiro do Lanús e o vice-campeonato. Importante registrar que o Júnior Alonso tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Ele havia sido comprado do Krasnodar por 1.100.000 euros. Frossar não crava que o Júnior Alonso sairá a qualquer custo, mas a impressão não ficou boa e a percepção é de que se pintar proposta razoável pelo zagueiro paraguaio de 32 anos de idade, o Atlético não criará dificuldades para negociá-lo. Alonso, que ao longo da temporada soma 58 jogos e uma assistência. Vamos falar agora de Hulk, galera. Vamos lá. Saiu aí notícia que o Hulk poderia ir para o Grêmio. Essa notícia vem saindo aí diversas vezes. Saiu semana passada, retrasada, saiu essa semana agora, foi só perder o título, começou de novo esse assunto. O que eu fiz? Fui atrás. Fui atrás nas duas pontas, aqui e lá no Grêmio. Assim que tem que ser feito, na minha opinião. Quando a gente vem checar uma negociação, a gente tem que ir atrás de todas as pontas para cruzar todas as informações e trazer a melhor apuração para vocês. É o seguinte, sem mais delongas aqui. Grêmio foi atrás do Hulk? Foi. Confirmado. Grêmio veio sim atrás do Hulk. O Grêmio quer sim a contratação do Hulk. Esse é o primeiro ponto. Então o Hulk vai pro Grêmio? Calma, vamos para outra parte. O Hulk não quis sequer ouvir a proposta do Grêmio. O Hulk não quer ir pro Grêmio. O Hulk agradeceu o interesse, ficou muito feliz, mas dispensou o clube do Grêmio, tá? Então, o Grêmio veio atrás do Hulk? Veio. O Hulk quis escutar? Não. O Hulk quer ir pro Grêmio? Não. O Hulk vai pro Grêmio? Não. Vocês precisam saber disso, galera, tá? Outra coisa que caiu no colo apurando, que eu vou trazer que eu acho importante, o Hulk desperta o interesse, além do Grêmio, de clube da MLS, trouxemos aqui de forma exclusiva no canal lá atrás, MLS, e a novidade, clubes da Arábia também estão de olho na situação do Hulk no Galo. Então agora apareceu mais um, Arábia. Para mim até então novidade, não sei para vocês. Então novidade aqui, Arábia também está de olho no Hulk, assim como MLS. Hulk vai sair do Galo e ir para um clube do Brasil? Provavelmente não. Não vou cravar porque não sou eu quem tomo conta da vida do Hulk. Eu não sou o Hulk, não penso por ele. Mas por que eu venho falar provavelmente? Porque com todo mundo que eu conversei, Tanaka, o Hulk pode sair do Galo. Tem chance, tem até boa chance de sair do Galo para ano que vem, não continuar aqui. Mas ir para clube brasileiro, a chance é praticamente zero, tá? O que eu sei é que a esposa dele gostaria muito de morar nos Estados Unidos. Gostaria muito de mudar e morar nos Estados Unidos, tá? Ela é louca para morar nos Estados Unidos, tá? E família, jogador, a gente sabe que interfere bastante. Vamos acompanhar sobre o Grêmio. Passa a régua nisso aí. Não vamos nem reverberar isso aqui, tá? O Grêmio veio, fez aí a consulta, fez a sondagem, o contato, o Hulk não quis nem saber, agradeceu o convite, vida que segue, o Hulk não deve ir para Clube do Brasil, Arábia e MLS de olho no Hulk.
E é isso aí, galera. O Biel, ele foi o Vargas de 25, de 24 da Libertadores. Exatamente a mesma história. Acho que eu falei isso na transmissão. Você comentou isso na transmissão? A mesma coisa. Eu falei assim, olha, dos dois gols errados, né? O Vargas perdeu 2 chances boas, muito boas. O Vargas, se tivesse feito o gol do título, estaria com um contrato vitalício, transformaria em quase ídolo. E o Biel provavelmente já teria renovado antes de atingir os 30%. Olha o futebol. Impressionante. Mas você é a favor desse bielzômetro de preservar mesmo? Ou não? Põe ele pra jogar e mesmo se não atingir... Não, eu acho que o momento é o que eu falei. Se for prefiro que entre talvez um menino da base. O momento ficou ruim, CJ. Ficou bem ruim. Até porque se o Biel tivesse vindo titular e vindo muito bem, era mais fácil contornar isso. Mas como o Biel já era um reserva, não estava entrando tanto, não era tão participativo, eu acho que fica difícil pensar numa possível compra. Eu prometi no bloco anterior... Eu só vou repetir aqui o que eu disse. O Atlético chegou a 70 jogos no ano, no final de semana. Dos 70 jogos, o Biel foi uma opção melhor do que o Mosquito. Aí chega nos 3 jogos que faltam, o Mosquito vai virar uma opção melhor do que o Biel. Mas futebol é dinâmico, né? Mas mas futebol é dinâmico. Você vai ficar... Você acabou de falar do treinador, às vezes, assim, que é necessário uma troca. Às vezes você também tem que trocar. Bom, mas, enfim... Mas não é que é solução, que é o caso. Mas ninguém tá falando que é solução. Quando eu vejo o Igor trazendo isso, ou o Rafa falando, eu acho assim, é uma opção. Ou abrir o leque, já que você tá insistindo naquele garoto e viu que aquele garoto pode mostrar, o outro você ainda não insistiu. Dá uma minutagem pra ver se ele faz igual, pior ou melhor. Mas faltam 3 jogos pra acabar o ano. O Atlético pode estar disputando uma vaga na Libertadores ainda, por mais que seja muito difícil, mas tá disputando ainda. Não é hora de dar oportunidade. A hora de dar oportunidade é no Mineiro do ano que vem. Mas será que a presença do Biel vai ser tão relevante a ponto de definir se o Atlético vai para a Libertadores ou não? Vai jogar nem o Biel, nem o Mosquito. Eu acho que nenhum dos dois vai jogar. Mas se for para escolher entre um dos dois, eu acho que tem que ser o Biel. São mais 3 jogos, Gris. Assim, o Atlético não tem... Nada. A briga, sim, por uma vaga na Libertadores, briga, tem essa possibilidade. Gente, mas é muito difícil. É o que o CJ falou, a probabilidade é que fique mesmo com essa vaga da Sul-Americana. E se for entrar, não vai ser o Biel que vai mudar se o Atlético vai para a Libertadores ou não. Até porque não tem que ser o Biel o cara para decidir um jogo, assim como ele não decidiu na Sul-Americana, se o Atlético vai para a Libertadores ou não. A presença do menino, eu acho que é muito mais, além de dar oportunidade, já preparando para 2026. Para você já ter um moleque que é bem avaliado internamente, se ele receber essa oportunidade, que pode sim fazer parte do grupo no ano que vem. E não vai ser esse jogo que vai definir se ele vai ser aproveitado ou não pelo Sampaoli, com seus treinos no dia a dia. Mas você já começa a fazer essa transição. É muito mais interessante você dar essa oportunidade para o moleque do que você colocar um jogador que nesse momento até falou que ele não fez nenhum jogo bom com a camisa do Atlético. O Biel falou que ele não conseguiu jogar nenhum jogo bom com a camisa do Atlético. Vê que psicologicamente e ele fez bons jogos. Abalado. Uma coisa é no mata-mata da Sul-Americana, você precisar de um jogador de velocidade. Você vai colocar o Biel, que é um jogador muito mais preparado do que um jogador da base do Atlético. Mas agora que não vai mudar muita coisa, dá oportunidade pro moleque. Henrique André, o homem tá forte nos bastidores, na apuração. Fala pra gente, preparação pro jogo contra o Fortaleza e também a reformulação no elenco pro ano que vem. Tem muita gente pra puxar a fila aí, Henrique. Um abraço. Boa tarde, Henrique André. Boa tarde, Thiago, para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Antes da gente falar, do elenco de 2026, muita gente querendo saber sobre isso. Vamos trazer novidades aqui no Rádio Esportes, mas vamos falar da preparação para este confronto importantíssimo contra o Fortaleza. Mais uma pedreira pela frente, O Atlético que não vence há 4 partidas, considerando também o jogo contra o Lanús na final da Copa Sul-Americana, vai ter um adversário pela frente que não perde há 7 jogos. Está na zona de rebaixamento, mas ontem conseguiu a 2ª vitória consecutiva, derrotou o Bragantino fora de casa e o Leão agora está vivo, querendo sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na manhã de hoje, o Sampaoli comandou mais uma atividade e ele pode ter uma novidade aí, viu, Thiago? Nos próximos dias, não para esse jogo contra o Fortaleza. Thomas Coelho, o argentino, que teve uma lesão séria no joelho, a expectativa era que voltasse apenas no ano que vem, mas ele fez uma atividade com bola sobre supervisão da fisioterapia e também da preparação física. Só que ainda não está no processo de transição, mas vem evoluindo bem e o Coelho, quem sabe, pode pintar na penúltima e na última rodada, voltar ao time para ajudar o Galo, que com chances remotas de Libertadores, hoje
nulas praticamente, mas espera, né, uma decisão de Copa do Brasil, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões, por exemplo, e o Galo terminar no G8, ele se classifica para Libertadores. Mas é um cenário hoje bem distante da realidade atleticana. Edu Panzi, ambiente hostil domingo, hein? Você não tem a dúvida. Ambiente hostil, Castelão, o Lion vai para uma final de Copa do Mundo contra o Atlético, Edu. E o Davinho vem aí, né? Fez o hat-trick na Arena MRV. Pelo amor de Deus. E trouxe pesadelo pro Galo, Edu. Cara, o Fortaleza, ele tem um time bom. Fortaleza fez um ano ruim, teve problemas com o Vojvoda, o treinador que saiu, fez um turno muito ruim, faz um retorno de recuperação, mas por mais que tenha muitos jogos sem perder, empatou muito, né? No momento que não podia perder muitos pontos, e o empate você perde mais pontos do que ganha, né? Dentro de 3 disputados você perde 2. E você não tem a dúvida, vai se apegar nesses últimos jogos ao que tem, a chance de vencer, de escapar de um rebaixamento, e é isso que o Galo vai ter pela frente. Mas quem se colocou nessa situação foi o próprio Atlético. O Atlético também ainda sonha com uma pré-Libertadores, a depender do que vai acontecer na Copa do Brasil, e vai ter que enfrentar esse ambiente. O Castelão lotado, o Fortaleza motivado, que o Atlético também tenha a sua motivação e que consiga trazer para Belo Horizonte um grande resultado. O problema é que o histórico do Galo como visitante tá muito ruim. Só que o histórico do Fortaleza como mandante também é ruim, Du. É o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E o Galo é o 4º pior visitante. Em 13 pontos, foram 18 jogos, né? 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Se número mandasse do futebol, era só entrar na KTO agora, empate, né? Mas é outra atmosfera, é outra coisa em campo. Certeza que não vai ser empate esse também jogo. acho. Sabe por quê? Jogo aberto, né? Isso. Todo mundo desesperado. Os dois, o empate arrebenta com os dois. Com os dois. Né? A pretensão do Atlético pré-Libertadores e de permanecer na Série A do Fortaleza. Os últimos 15 minutos, se tiver empatado, esquece, irmão. Kamikazes. Vai ser lá e cá, vai ser daquele jogo divertidíssimo de assistir. Meu amigo, pode preparar, viu? Vai ser um jogo daqueles. Aliás, essa vitória do Fortaleza pro Galo, a fase do Galo tá tão difícil que até quando tem nada a ver com ele, o resultado é ruim, né? Brincadeira, né? O Bragantino. 3 gols do Davidson. Que coisa impressionante. Me lembro que antes e depois do jogo do fim de semana eu entrevistava a galera no Seu Nome, Seu Bairro, todo mundo já tem a sua lista. O torcedor do Galo já tem a lista. O primeiro deles, que é quase unanimidade, é o Biel. Tem metas a bater, então já devolve logo. Outros jogadores geram um questionamento e me surpreendeu. Torcedores do Atlético achando que o Hulk deve sair, que já deu tempo do Hulk no Atlético. Eu digo sempre, né? O Hulk não é um jogador qualquer, que você vira, tchau, benção, obrigado. O Hulk tem uma trajetória, o Hulk atingiu o patamar de ídolo, para muitos é o maior jogador da história do clube. Então você não trata dessa maneira simplesmente, um telefonema, né? Se vier a sair, tem toda uma preparação para isso acontecer. Na sua apuração, nesse momento, mais pro Hulk ficar, mais pro Hulk sair, o que faz o Galo já tem esse planejamento em andamento pro ano que vem? O Henrique André. Pois é, Thiago. E tem outro lado, se o Hulk faz o gol de pênalti, né? Essas pessoas falariam o contrário. Então, exatamente por isso, a diretoria não pode trabalhar com tanta, né, por esse lado passional. O que eu apurei sobre o Hulk, né? Muita gente falando que já tem um alinhamento entre clube e também o jogador para romper o contrato que vai até o final do ano. A informação que eu tenho é que não procede. O Hulk tem um contrato a cumprir. O Sérgio Coelho, em entrevista a Itatiaia recentemente, disse que conversou com o Hulk, que o Hulk permanece. E no momento, este é o cenário. O Hulk cumprindo o seu contrato. O Atlético já vem se preparando há 60 dias com reuniões não diárias, mas frequentes, entre comissão técnica, diretoria. E uma coisa que eu apurei muito importante, Thiago, é que há um alinhamento muito forte com o técnico Jorge Sampaoli, e o Atlético está muito satisfeito com a mentalidade do treinador argentino. Eles vêm conversando e o Atlético tem, sim, um perfil de contratações para o ano que vem, tem também garantido investimento para contratar, porque neste cenário, nessas conversas, ficou definido aí 2 cenários, né? Ficaram definidos, com ou sem Libertadores. Então, o Atlético fora da Libertadores, óbvio que o investimento não vai ser o mesmo que caso se fosse classificado, tivesse sido campeão da Copa Sul-Americana. Mas o investimento está garantido, o Atlético se propõe, o Atlético garante que terá um time competitivo e com um perfil diferente de contratação, né? Por exemplo, jovens até 23 anos, rápidos, intensos. O Atlético quer dar essa oxigenação no elenco e isso deve acontecer. Claro que isso não impede de chegar também um jogador mais experiente. Sobre lista de saídas,
o clube prefere, por enquanto, não falar nada disso, mas pelo que eu apurei, não vai ser, Thiago, essa reformulação geral também não. Essa limpa, esse passaralho, isso não vai acontecer. O Atlético deve manter uma base, vai manter uma base e já em conversas com o Sampaoli tem alguns nomes definidos também. E volto a dizer, viu, Thiago, muito satisfeito em ver o Sampaoli encaixado com a mentalidade neste projeto atleticano. E uma coisa que me falaram... Peraí. Não vai ser essa limpa, nem esse passaralho, né? Mandar todo mundo embora, assim como muitos torcedores querem, né? Tem que mandar 20 embora. O Atlético não vai fazer isso, até porque não tem... essa palavra do Panza? Passaralho? Conheço. É a junção de duas, né? Que fica mais... Eu não consegui saber qual é. Você escreve pra mim? É a limpa. Tá, melhor. Deixa eu só... O último ponto também sobre essa questão é que o Atlético enxerga que o primeiro semestre, a janela do primeiro semestre, ela foi muito prejudicial, tá? O Siga indicou alguns jogadores para o Cuca, que era o técnico no momento. Ele disse que não utilizaria esses jogadores e também indicou outros. A gente pode citar o Júnior Santos, que tem um contrato até 2028, custou 50 milhões, e o Atlético agora não pôde contar com o Júnior Santos, né, nessa temporada, e volta apenas no ano que vem, se recuperando de lesão. É só um dos exemplos. Então o Atlético já tem alguns diagnósticos, mas em relação ao investimento, ele vai existir em 2026. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal, tá bom? O like de vocês ajuda demais o canal a crescer e eu tenho visto que tá dando resultado. Então, já agradeço a todos aí pela colaboração, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. O pessoal aí que tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? O canal é para vocês também. Se juntem aqui à massa, se inscrevendo no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, que ele é muito importante, que o YouTube avisa vocês toda vez que sai um vídeo novo, tá bom? E fique à vontade para deixar a opinião de vocês aí, tá bom? Lembrando que esse canal aqui sai notícias dos Galos todos os dias, então você sempre vai estar bem informado aí, tá bom? E deixa a opinião de vocês, fiquem à vontade. Em relação a Hulk, ele não quer sair do Galo, mas, né, tem aí no caso, os clubes de fora que querem ele. Em relação aí o Biel, se vale a pena deixar ele ou se... né, não vou nem deixar minha opinião aqui. E em relação aí o planejamento para 2026, a Itatiaia traz atualizações aí bem na íntegra, então vale a pena assistir. Para pegar completão aí essa atualização aí para 2026, eu aconselho a vocês a dar um pulinho lá no canal da Itatiaia Esporte e buscar essa notícia mais a fundo, tá bom? Eu não coloquei tudo aqui que ia ficar uma coisa muito grande, então eu indico a vocês ir lá e dar uma olhadinha, tá muito bom, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal, um forte abraço e até a próxima, Massa.